Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus, queridos irmãos, queridos amigos, que chegamos em mais uma oportunidade que Deus nos concede para que possamos fazer mais um comentário a respeito das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. A nossa revista é a revista Betel Dominical e estamos na sequência das nossas lições. Eu gostaria de aqui externar e expressar a minha gratidão a Deus por mais esta oportunidade, pelo carinho dos irmãos e das irmãs para com este trabalho tão simples, mas eu quero crer que tão importante para a minha vida, como para com a vida de todos aqueles que estão conosco nesse canal Pão do Céu, um canal que se torna uma bênção por causa da sua participação. Meus amados, a princípio, quero agradecer a cada um de vocês que tem compartilhado, que tem feito a sua inscrição, que tem dado o seu joinha, ativando o seu sininho. Que Deus recompense a todos vocês. Muito obrigado por somar conosco nesta ferramenta, onde Deus nos deu esta direção através do Espírito Santo para, de uma forma tão simples, mas tão poderosa, por causa da palavra, divulgar o santo evangelho do Senhor. Amados, confesso para os irmãos que muitas das vezes, na madrugada, meia-noite ou depois da meia-noite, é onde estamos, aqui estudando, orando, meditando, editando, muitas das vezes até gravando este áudio, este vídeo também. Confesso para os irmãos que não temos ainda um ambiente propício. Mil desculpas e perdões pela qualidade dos nossos vídeos. Nós gravamos com celular ainda simples, não é celular de última geração. O ambiente também é muito simples. Porém, amados, essas dificuldades estão fora, não estão dentro do meu coração. Do meu coração só tenho alegria de compartilhar com cada um de vocês a palavra de Deus. Meus amados irmãos, eu desejo orar por cada um de vocês que tem feito a sua inscrição e que tem visualizado e acompanhado conosco essa matéria da Escola Bíblica Dominical. Quero orar por você e rogo as orações por mim também. Peço oração ao irmão José Carlos, evangelista da obra do Senhor, que serve a Deus na Assembleia de Deus, Madureira, aqui em Goiânia. Sou muito carente das orações dos irmãos e assim desejo no meu coração fazer esta oração de agradecimento a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã, neste momento, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, eu quero te agradecer, meu Deus, por este privilégio, por este momento, Senhor, tão importante na minha vida, Deus, de estar transmitindo através deste simples canal a mensagem da Tua Palavra. E que toda palavra aqui, Senhor, venha do trono da Tua graça, através dos meus lábios, e que chegue ao coração do ouvinte, Senhor, e o Espírito Santo leve esta palavra para o coração, para que assim, Senhor, seja feita a Tua vontade na vida de cada um dos Teus servos. Te peço por cada família representada que tem se inscrito e acompanhado cada lição neste canal. Te peço as bênçãos dos céus. Te peço, Senhor, que Tu envie o socorro agora. Te peço, Senhor, que Tu renove esta vida agora, que Tu capacite agora este aluno, este professor da escola dominical, este servo de Deus, este novo convertido que deseja também, Senhor, acompanhar a Tua palavra como ela é. Que toda a saúde, que todo o livramento, Deus, que toda a provisão do céu seja agora derramada em cada família, na minha família, Senhor. Fica conosco e Teu Espírito fale melhor em cada coração. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, louvado seja Deus. Amados irmãos, e a nossa lição, a próxima lição que nós aqui estamos a comentar é a lição de número 10 para o dia 3 de junho de 2018, cujo o título é Vivendo neste Presente Século. Amados irmãos, esta lição ela aborda 3 situações
referente ao século em que vivemos, as quais refletem diretamente na vida do cristão. A primeira situação é a necessidade de conhecer e discernir o século em que você vive. A segunda situação é você se manter vivo. Para que você se mantenha vivo neste século, é necessário ser uma nova criatura. A terceira situação é sobre a necessidade de despojar, de renovar e de revestir a sua vida. E por que isso? Meus irmãos, o presente século, o nosso século, é o século mais cruel em relação à igreja. É o século mais perverso. Nos séculos passados, houve-se muitas perseguições, atrocidades, muitos ataques contra a igreja do Senhor. Mas esse século é o pior. E por quê? Porque antes o inimigo, ele estava fora da igreja, atacava de fora da igreja. Agora ele ataca dentro da igreja, de dentro da igreja. Antes, a luta da igreja era não deixar o inimigo entrar na igreja. Agora, a luta da igreja é expulsar o inimigo de dentro da igreja. É verdade. Glória a Deus. Esse nosso século é o século em que não existe mais disciplina nas igrejas. Quando não há disciplina, o povo fica sem saber o que é certo e o que é errado. É nesse século que muitas pessoas estão na frente do rebanho sem nenhuma capacidade espiritual e muitas das vezes física. É verdade, as lideranças se tornando fracas, insensíveis e despreparadas para enfrentar o mal deste século. É neste século que se prega mais o dinheiro do que a salvação. Se você paga, mesmo sendo crente, você participa da festa, do congresso. Se você não paga, você não participa. É nesse século que muitos crentes estão virando zumbis, adorando mais o homem do que a Deus. É por isso que se faz muitas festas para o homem dentro da casa de Deus. E o pior, é nesse século que notamos a ausência da palavra de Deus. É muita história de carochinha, mas textos bíblicos da palavra quase que se não tem. Meus amados, o textuário diz: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Tito, capítulo 2, versículo 12. Esse contexto deste versículo é Paulo, meus amados, falando a Tito sobre a graça da salvação. Porque aquele que deseja ser salvo obtém de Deus uma graça que vai ensinar, se ele renunciar à impiedade e às concupiscências, vai ensinar a ter uma vida sóbria, ou seja, com entendimento, uma vida justa, ou seja, honesta, na medida certa que agrade a Deus, e uma vida piamente. Piamente vem de pio. Pio significa santo. Uma vida santa, separada e consagrada para servir a Deus. A verdade aplicada, ela diz o seguinte: o referencial em todas as áreas da vida para o discípulo de Jesus viver neste mundo é a palavra de Deus, e a capacitação é dada pelo Espírito Santo. A bússola espiritual para a sua vida, para a vida de quem quer servir a Deus, é a Bíblia. E quem vai fazer você andar pela Bíblia é o Espírito Santo. Ele vai equilibrar a sua vida. Você vai andar quando ele mandar.
Você vai parar quando ele mandar. Você vai falar quando ele mandar falar. Você vai ficar calado quando ele mandar você calar. É verdade. O Espírito nos traz este equilíbrio. A palavra, ela está dentro de você e você só é dono dela enquanto ela permanece dentro de você. Depois que ela sai da sua boca, você fica escravo dela. Quantas pessoas estão pagando alto preço por causa de uma palavra dita na hora errada, no momento errado? Amados, esta lição tem 3 objetivos. Primeiro, mostrar algumas marcas do presente século. Segundo, ressaltar a necessidade de viver no presente século como uma nova criatura. Terceiro, explicar o que é despojar, renovar e revestir a partir de Efésios capítulo 4. Meus amados irmãos, texto de referência, Efésios 4:17. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Efésios 4:18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Efésios 4, versículo 19, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Efésios 4:20, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Efésios 4:21, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Meus amados, na introdução da nossa revista, diz o seguinte: estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. O mundo quer a todo instante nos marcar, deixar sua marca em nós, para que possamos assim ser identificados como mundanos. As marcas do mundo causam dores, porque o mundo é falso. Aquilo que ele diz ser bom e te oferece hoje, amanhã, esta mesma coisa ele vai dizer que não presta em você. É verdade. Veja um exemplo. Quando alguma pessoa que se ilude com outro no sentimento amoroso ao ponto de se apaixonar e fazer uma tatuagem desta pessoa em seu corpo. Amanhã é traído por essa pessoa, é enganado, é decepcionado. Veja que desgosto vai dar na vida desta pessoa que tem essa tatuagem. O mundo é isso. Ele quer colocar tatuagem na tua alma para amanhã causar desgosto em você. Amados, veja que no tópico 1 diz influências do presente século. E uma das grandes influências que está havendo é um grande desafio para o povo de Deus. Por quê? Porque é um grande desafio acompanhar as mudanças que ocorrem em nossa volta. Isso é verdade. Principalmente com essa explosão de conhecimento. A internet não deixa mais ninguém inocente. Não deixa. Mas entendemos uma coisa, as mudanças que ocorrem são frutos do egoísmo humano. Todo pobre quer ser rico, todo rico quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Toda mudança que está acontecendo é somente para um objetivo: preparar o ambiente, preparar o mundo para o anticristo reinar. Porém, existe uma outra mudança, é a que o Espírito Santo faz na vida do cristão. Ele prepara a igreja para o arrebatamento. Veja aqui no tópico 1, subtópico 1, sobre influências do presente século. Uma das mais fortes influências negativas deste presente século é o relacionamento superficial do homem, homem com homem e do homem com Deus. O amor ao próximo está superficial, só de boca, só de palavra, atitudes, nada. É muita hipocrisia um irmão abraçar o outro e perguntar se está tudo bem sem orar por ele, sem se aproximar melhor dele para ver alguma necessidade maior, sem estender o seu braço como o braço de Deus
ao irmão necessitado. Igreja, meus amados, não é paraíso, é pronto-socorro. Sempre tem alguém doente para ser tratado. A outra influência negativa é o relacionamento superficial com Deus. Vida com Deus requer renúncia. Ninguém quer renunciar aos caprichos do seu coração para fazer a vontade de Deus. A falta de reverência é grande. As doutrinas que transformam o homem foram anuladas. Redenção, regeneração, santificação. Quando que você viu uma mensagem sobre isso? Vamos então para o tópico 1, subtópico 2, que diz desafios do discípulo de Cristo. E um desses desafios é ter a mente no céu e o corpo na terra. É verdade. Como ser humano, nós precisamos conviver na sociedade, mas sem se corromper com ela. Como um ser humano, temos que ter essa conduta. Quantos que por causa do trabalho, da escola, da empresa, do lazer, de amizades, deixaram a caminhada com Cristo? Sem o Espírito Santo na vida do crente, ele é facilmente engolido por esse sistema de princípios e valores mundanos, princípios e valores seculares. É desafiante assentar-se à roda de escarnecedores, ao ponto de ganhar algum deles para Cristo. É desafiante fazer equipe de trabalho com pessoas ateístas, pessoas confrontadoras da palavra. Mas é necessário para que o evangelho seja proclamado. Veja que nós indo agora para o tópico 1, subtópico 3, que diz: mundo, estamos, mas não somos. Por que estamos? Porque somos corpos físicos. Precisamos da água, da comida, do vestido, estudar. Essas coisas não caem do céu. Essas coisas estão existentes no mundo, por isso que estamos nele. Não é? Mas nós temos que entender que isso está presente no mundo, porém nós também presentes neste mundo, a ele não pertencemos. Por quê? Porque esse que não é do mundo é o homem espiritual que há em nós. Veja 1 João, primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 3, versículo 1, quando ele diz: vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Deus. Estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Glória a Deus por isso. Nós não somos propriedade deste mundo, mas somos propriedades de Deus. Vamos então para o tópico de número 2, que diz o seguinte: vivendo como uma nova criatura. Para viver como nova criatura, meu irmão, minha irmã, o cristão, primeiro, precisa saber o que é uma nova criatura. Vejamos. O homem ímpio, que vive ímpio e morre ímpio, ele nasce uma vez e morre duas vezes. Ele nasce fisicamente e morre fisicamente e espiritualmente. O homem, mesmo sendo ímpio, mas quando morre, qualquer homem que morre justo, salvo, ele nasce duas vezes e morre uma vez. Ele nasce fisicamente, ele nasce da palavra, da água e do Espírito, ele nasce de novo, mas só morre uma vez, que é a morte física. O tópico 2, subtópico 1, diz luz e sal do mundo. A nova criatura, ela só é nova se for luz do mundo e sal da terra. Isso está em Mateus capítulo 5, o Sermão da Montanha, versículo 13, versículo 14. O próprio Jesus dizendo: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E o que é ser luz do mundo? O mundo está em trevas, guerras, iras, contendas, blasfêmias, discórdias, invejas, pornografias e tudo que é ruim. O cristão, a igreja, se torna a luz do mundo quando, pela palavra do evangelho, pelo anunciar do evangelho, faz esse mundo
enxergar que ele está em treva, que ele está assim. A luz do Evangelho tem o poder de fazer qualquer mundano se enxergar do seu mal. A luz do Evangelho alumia somente com o Evangelho pregado. Quando o mundano se enxergar e permitir o Espírito Santo de Deus trabalhar em sua vida, o Espírito Santo fará a sua parte com certeza. E qual é a parte do Espírito Santo? João 16, versículo 8. E quando ele vier, Jesus falando da vinda do Espírito Santo, e já veio. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O mundano, ele é convencido que o salário do pecado é a morte. E mesmo assim, se ele não se converter do Evangelho, irá recair sobre ele o juízo de Deus. Está na Bíblia, Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, que diz o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Meus amados, Deus é amor, mas é justiça. Veja que também o cristão tem que ser o sal da terra. Sal da terra. E o que é ser o sal da terra? Irmãos, é o cristão ter o sabor de Cristo. Jesus tem sabor de perdão, de cura, de milagre, de dons, de salvação. Geralmente o sal provoca sede. Então o cristão, a igreja, tem que provocar sede de Jesus no pecador, nas pessoas, no mundo. Jesus é a fonte da água viva. Quem se diz cristão e não provocar sede de Jesus não é sal, é areia. Os cristãos do nosso século estão sendo luz ou trevas? Estão sendo sal ou areia? Vamos para o tópico 2, subtópico 2, que diz: diferentes para fazer a diferença. O povo de Deus foi chamado para fazer a diferença. Que diferença o mundo vê em um cristão cantando com um padre, cantando ou cultuando com um macumbeiro, cantando, participando de banda de carnaval? Isso é sincretismo religioso. O mundo aplaude. Sabe por que o mundo aplaude, meus irmãos? O mundo aplaude porque o mundo, ele não vê a necessidade da transformação de vida. É verdade. Sincretismo é unir as doutrinas verdadeiras da palavra de Deus com as doutrinas falsas de outros deuses. É dizer que tudo isso é de Deus, quando na verdade não é. Malaquias 3,18, Deus diz: eis que verei a diferença de quem serve e de quem não serve. É verdade. Quando há esse sincretismo, causa uma ferida na Bíblia. Veja o que diz em 2 João, versículo de número 9. 2 João, segunda Epístola Universal: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Olha, irmão, é a palavra de Deus dizendo que se um macumbeiro, se um feiticeiro, se qualquer pecador, se um ladrão, se um adúltero chegar na igreja e aceitar o nosso Jesus, ele faz parte da nossa fé, ele faz parte da nossa doutrina. Mas se for nós que formos lá no centro de macumba, se formos nós que formos lá no palco do escarnecedor, se formos nós que formos lá no carnaval, nesses lugares terríveis, é nós que estamos fazendo parte da doutrina deles. Isso é Bíblia, irmãos. Isso é Bíblia. Amados, vamos para o tópico 2, subtópico 3 da nossa revista, que diz assim:
Relacionamentos com Deus e sua palavra. Deus se relaciona. Deus fala com o homem por várias formas. Sonhos, natureza, profecias, pela palavra. Mas só tem uma forma do homem falar, se relacionar com Deus. É a oração. O cristão não pode tomar a forma do mundo. Isso está em Romanos capítulo 12, onde Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão que há em Cristo, não vos conformeis com este mundo. É verdade. As coisas do mundo não condiz com a santidade de Deus. As vestes aprovadas pelo mundo não condiz com a santidade de Deus. Lembrando, irmãos, o mundo veste a moda. Quem se veste de acordo com a moda não tem personalidade própria. É a moda quem define o que essa pessoa vai vestir ou vai usar. Amados, vamos para o tópico de número 3, que diz despojar, renovar e revestir. Amados, o que significa isso? Nós vamos ver tudo isto à luz da palavra de Deus. Então, Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. Nós estamos no tópico final, amados. Efésios 4 e 17. Diz o seguinte: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Então, Paulo está dizendo aqui para a igreja de Éfeso: não andeis como andam os ímpios. Vaidade é coisa de ímpio, vaidade exagerada. Quando é aquela vaidade que te faz bem, é uma necessidade, mas quando é exagerada, é impiedade. Versículo 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. A vida que os ímpios têm é definida pela dureza do seu coração, e por isto tem vida separada de Deus. Eu estou, pela graça de Deus, parafraseando, interpretando Efésios 4, a partir do versículo 17, que é o ponto final da nossa revista, o ponto 3. Versículo 19, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Versículo 19, a loucura humana, a loucura do homem, o desejo ardente pelo prazer de pecar, leva eles a se entregarem a uma vida dissoluta em toda a impureza. É aquele homem que tem prazer de pecar, que tem prazer, que tem muita vontade de cometer pecado. É só lixo que tem na sua mente e no seu coração. Versículo 20. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Versículo 20. Está dizendo que Jesus, a palavra, nos ensina totalmente o contrário. Ele quer nos salvar e ele nos ensina a sermos salvos. Versículo 21. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus? Versículo 21. Quem quer ouvir e ser ensinado por Jesus, nele está toda a verdade. Versículo 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Versículo 22 diz para despojar do velho homem. O que é isso? É não deixar a velha natureza se apossar. Despojar é desapossar. Então a velha natureza não tem que tomar posse, tem que desapossar da nova criatura espiritual que Deus criou em você. É verdade. Não deixar essa velha natureza apossar da criança espiritual que você é. Desapossar, tirar posse de levar a natureza que está em você do domínio da natureza velha. Sabe por quê? Porque essa natureza nova agora, ela é apossada pelo Espírito Santo do Senhor. O despojo acontece quando some a mentira, quando some o vício, a malícia, o engano, a inveja, o ódio, o adultério, a prostituição, a contenda, a falsidade. Isso tudo é bagagem do velho homem que deve ser desapossado, que deve ser despojado agora para todo sempre. Versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Amados, renoveis no espírito
do vosso entendimento. Esse espírito é com letra minúscula, então é espírito humano. Então, seja renovado no seu espírito humano, na área do entendimento. É isso que a Bíblia está dizendo. Esse renovo não é um renovo no Espírito Santo. Não. Esse renovo é o renovo que o Espírito Santo faz no espírito humano. O espírito humano renovado pelo Espírito Santo. É verdade. Tendo um novo entendimento. E como isso se dá? Preste atenção. Quando a pessoa ainda não tem Cristo como Salvador, o Espírito Santo está fora desta pessoa. Quando a pessoa aceita Cristo, aceita o Evangelho em sua vida, o Espírito Santo entra nessa pessoa. Agora, o Espírito Santo está junto do espírito humano desta pessoa, dentro dessa pessoa. É aí que acontece o que está escrito em João 16:8. O Espírito Santo vai convencer esse espírito humano sobre tudo o que é pecado, o que é justiça e o que é juízo. Sendo assim, essa pessoa é renovada no espírito do seu entendimento, ou seja, passa a ter a mente de Cristo. Versículo 24, Efésios 4:24. E vos revistai do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amados, e vos revistais do novo homem. Que revestimento é esse? Que novo homem é esse? Está na Bíblia, irmãos. Efésios, capítulo 6, versículo 11 a seguir, que diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Esse é o novo homem. Esse é o revestimento para o novo homem, a armadura espiritual de Deus. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmão, irmã, essa pessoa que te odeia, que te confronta, que te faz o mal, Jesus ama ela. É verdade. E ela está te odiando, ela está te confrontando e te fazendo mal, porque o que está nela é quem faz ela te odiar. É quem faz ela te confrontar. Não lute contra a pessoa dessa pessoa, mas repreenda o que está nessa pessoa. Repreenda o que nela está. Você vai ter vitória. Seja revestido do novo homem. O homem, uma mulher de Deus. Versículo de número 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Sabe o que significa vestir a couraça da justiça? Tenha sua vida, seu nome, tenha sua conduta como proteção para você. Seja justo, tenha um caráter limpo. Isso é couraça de justiça. Versículo de número 15. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Use sapatos, sandálias simples, as alparcatas de Jesus, que só levam a paz. Aonde seus pés te levar, não promova guerra, contenda e vingança, mas promova paz. Seja um pacificador. Versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Erga o escudo da fé. Não curve diante do inimigo, mas faça ele ver e sentir que maior é o que está contigo. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação. Capacete da salvação. Proteja a sua mente dos pensamentos maus. Aí você está com o capacete da salvação. E tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Faça uso da espada do Espírito. Ame a palavra, viva a palavra, pregue a palavra. E por fim, versículo 18, que diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Viva neste presente século com uma vida de oração, sendo vigilante, com uma vida prudente, determinada, guiada e dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Assim
meu irmão e minha irmã. Deus vai te dar graça e você vai ter vitória vivendo neste presente século. Amados irmãos, que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua família, meu irmão, minha irmã. Vamos junto pregar a palavra de Deus. Estamos num só espírito. Por isso, continue apoiando esta obra em oração. É só isso e nada mais disso. Em oração, e o nome do Senhor será glorificado. Que todas as bênçãos de Deus alcancem a sua vida, toda a sua casa, o seu ministério, neste mundo maravilhoso do nosso Deus. A paz do Senhor.